coloca 3 mocotó. Coloca a água. Colocamos sal com tempero. A gente deixa cozinhar ele até uns 40 minutos, digamos. Aí depois a gente abre a panela, vê se ele realmente está macio. Se ele não estiver macio, a gente coloca mais um pouco de água. Aí a gente deixa ele cozinhar até ele ficar no ponto de desossar. Agora a gente desossa ele todinho. Vai tirando esses ossinhos para não ficar gorduroso de osso. Esses pretinhos aqui a gente tira tudo. Depois dele desossado, que a gente vai cortar ele bem miudinho, assim, né? Ele vai ser bem miudinho cortado. Para temperar, usamos 2 cabeças de cebola, 3 tomates. Usamos o caldo de carne, que são 6 tabletinhos, 3 colheres de colorau. Para ele ficar encorpado, colocamos 4 colheres de maisena. Depois do caldo diluído, que já está aqui pronto para ser temperado, colocaremos o óleo, agora colocaremos a cebola, e o tomate. O tomate vai junto. Uma pitada de sal para puxar, para cozinhar mais rápido o tomate, sabe? Senão ele demora muito, então ele fica bem macio. O sal ajuda a ficar mais macio o tomate, a cebola. Agora a gente vai fritar esse aqui até derreter o tomate, ficar bem desmanchado, porque ele não pode ficar resíduos de tomate sem derreter. Porque se ele ficar com os tomates, por exemplo, como ele está aqui, aí ele vai azedar o mocotó. Vamos colocar o caldo de carne. Vamos colocar o colorau, 3 colheres de colorau. Vamos colocar o caldo do mocotó sobre o tempero. Agora vamos colocar 4 colheres de maisena, bem desmanchado, diluído em água. Agora é só ferver ele. Está pronto, velho. Servir as porçãozinhas. É servido com pãozinho francês, de preferência com farinha de mandioca. Toma sempre caldinho aqui? Todo final de semana, sempre que eu venho no serviço, final de semana eu passo a tomar um caldo de mocotó. E é bom pra quê um caldo de mocotó? Tem um monte de gente que fala que é bom, que você fica mais animado, é gostoso. E o lugar também aqui, o caldo de mocotó é muito bem feito, né? É bem temperado, um temperinho gostoso. Essa receita chama-se ovos queimados, é uma receita antiga que eu aprendi com a minha sogra, falecida, que desde que eu me casei eu sempre faço. E quais os ingredientes dessa receita? Os ingredientes são 8 ovos, 1 quilo de açúcar, 750 ml de leite, um pires de queijo ralado e um copo americano de vinho branco. Como é que a gente prepara essa receita? Bate-se os ovos inteiros até misturar bem. Coloca-se na panela. Mistura-se o açúcar e mexe
O importante deste doce é não parar de mexer para não grudar na panela. Neste ponto, não pode deixar de mexer a panela por todos os lados. Neste ponto, começa a virar em farinha. Continua mexendo até virar uma farofa. Quando ela estiver bem seca, desliga o fogo. Agora nós colocamos o leite e acendemos o fogo novamente, dar uma mexida para misturar bem. Deixar ferver o leite e ir desgrudando devagar o que está grudado em volta da panela. Neste ponto, coloca-se o vinho e o queijo, mexe e desliga o fogo. Estando pronto o doce, é só retirar da panela, colocar numa travessa e servir gelado. Esse doce ficou muito bom. O Barra Garden, no Rio de Janeiro, viveu uma noite de gala do cavalo Manga Larga. O leilão 5 estrelas Manga Larga lotou o auditório principal do shopping com a presença de personalidades do meio empresarial, político e artístico do Rio de Janeiro. A abertura oficial do evento contou com o discurso do criador Paulo Eduardo Corrêa da Costa. Quero agradecer presenças importantes. Primeiramente, agradecer a todas as associações presentes, Machador, Manga Larga, Pampa, todo mundo aqui presente para prestigiar a gente. Quero agradecer os paulistas que vieram, tiveram uma viagem. Quero agradecer os cariocas, esse povo que a gente se integrou fazem mais ou menos 12 anos. Eu e Marisa, há 12 anos atrás, começamos a frequentar exposições aqui no Rio de Janeiro. Nossa satisfação foi enorme. Nós participamos do fomento da raça Manga Larga, participamos do núcleo, participamos de diversas exposições e durante 10 anos frequentamos o ranking dos melhores, graças a Deus. O pregão começou com boa qualidade, sob o comando do leiloeiro Guilhermo Sanches, apresentando 36 animais do Aras Lagoinha e 4 do Aras Amparo. A apresentação dos garanhões e matrizes dos dois aras ganhou brilho devido à participação de diversas artistas que apresentaram os animais e até mesmo comandaram as vendas. Devido à alta qualidade dos animais apresentados, a disputa pelos compradores interessados acabou esquentando ainda mais os negócios. Chamou a atenção mais uma vez os filhos do campeão nacional Monte Blanco do PEC, batendo recordes de preço. Depois de 3 horas de muita adrenalina, o leilão fechou novamente com sucesso de vendas, colocando a raça Manga Larga e Pampa em destaque entre os criadores do Rio de Janeiro. Ao final, os participantes coroaram mais um êxito da refinada criação do Aras Ampar, de Itu, e do Aras Lagoinha, de Jacareí.
Bom, nós estamos aqui no final do leilão do Aras Lagoinha, que foi um sucesso, com o Fábio Birman, diretor da revista Business. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marisa. Em primeiro lugar, meus parabéns a você. Sempre conseguindo excelentes médias com essa criação dessa qualidade que só você sabe apresentar aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Como sempre, 5ª edição, 5º sucesso. Todas elas foram um sucesso absoluto, sucesso de público, bateu o recorde na casa, Garden Hall. Como casa de espetáculo, você bateu o recorde de público na casa como um todo. Meus parabéns, mano. Olha, negócio assim, eu sou comprador desde o primeiro leilão, talvez eu seja o único comprador desde o primeiro leilão do Jogão. E não me arrependo, estou com um plantel imenso. E até hoje não vendi um animal do plantel. Vou começar a vender a partir do ano que vem. Agora, eu tenho certeza que eu tenho uma das melhores criações de cavalo do Brasil. E no Manga Larga, que é um animal que no Rio de Janeiro pouco entrou e começou a entrar pelo Lagoinha. Felizmente nós temos hoje um animal de porte, um animal que é crescente, de uma beleza quase indomável. E nós agradecemos isso a Marisa e ao Paulo. Esse leilão, eu acho que ele foi um leilão 100%, não só na apresentação dos animais, na qualidade dos animais, o pedigree dos animais. E nós tivemos uma casa lotada, não é cheia, lotada de gente, e o público soube valorizar os grandes produtos. A entrada do Manga Larga no Rio de Janeiro, eu falo que o pessoal começou a comprar hoje pela porta da frente, né? Eu considero esse leilão um marco dentro da equinocultura do Rio de Janeiro. Foram batidos recordes com os animais da raça Manga Larga. Eu vejo esse início de seleção dos novos, que eles já começam com material genético de ponta. O Aras Lagoinha hoje é uma área de destaque em todo o Brasil. E eu acho que colocou hoje o estado do Rio de Janeiro, colocou material genético de primeira grandeza. Porque é um cavalo muito fiel, um cavalo funcional, ali a beleza, a comodidade. É um cavalo para qualquer momento e para qualquer idade. Eu acho muito bom, muito importante, porque você produzir animais que sejam bonitos, com toda essa funcionalidade do Manga Larga, e também porque é uma arte criar, né? Criar cavalo já é uma arte, pampa então é uma arte extrema. São Luís do Paraitinga amanhece para mais um dia de grande festa. Entre a neblina e o raiar do sol, vale um passeio por suas ruas centenárias, onde a história ainda pulsa, representada por seus antigos casarões. São Luís foi também um importante pouso de tropa no caminho para o litoral. Somente no final do século XVIII, ela foi oficialmente fundada. A partir de então, a cidade se transformou economicamente, principalmente com a chegada do café. Em suas ruas, com algumas ainda de pedra, muitas construções permanecem originais, graças ao tombamento pelo patrimônio histórico. A casa de Oswaldo Cruz é um exemplo. Ela é sempre procurada pela sua importância histórica. A Igreja das Mercês conserva a originalidade, sendo o prédio mais antigo da cidade, datado do início do século XIX. Mas hoje é no Dona Tina, como é que a senhora aprendeu a fazer esse pastelzinho? Com a minha mãe. E ela fazia isso há muito tempo? Minha mãe fazia muito, que chamava quitanda. Sequilho, suspiro, bolo de penca, coruja, bolo de farinha cru, cartucho, doces. E o pastelzinho era muito procurado? Muito bom. Até hoje é. E a senhora continua fazendo a receita? Sim. Faço não, mas de vez em quando, porque eu faço mais E para fazer a massa desse pastel, quais são os ingredientes? Meio quilo de farinha de milho, uma colher de sopa de farinha de mandioca e uma pitada de sal. E água fervendo, que ela esteja borbulhando. O primeiro passo é a farinha de mandioca.
Aí mistura-se. Agora a pitada de sal. Depois de feito, precisa experimentar se tá bom de sal. Com a água bem fervendo, a gente coloca e vai mexendo. Vai mexendo. Já está bem cozido. Agora, deixa esfriar. Enquanto a massa esfria, eu vou preparar o recheio. Meio quilo de carne, uma cebola grande, um tomate grande, 2 batatas, 5 azeitonas, sal com alho e o cheiro verde. Eu coloco também 4 folhas de louro para dar um sabor. Primeiro eu vou colocar o óleo, depois a cebola. Quando a cebola estiver quase frita, eu vou colocar o sal com alho. Coloco o tomate, depois a carne, aí eu frito um pouco. Daí coloco a batata e ponho água quente. Coloco a azeitona. E por último, quando estiver quase seca o recheio, eu coloco a salsinha. Retiramos do fogo e deixamos esfriar. A massa já esfriou. Agora eu vou colocar, chacoalhar com água fria para poder amassar. Pequenininho no fazer para poder, quando fritar, ficar bem crocante. Na hora de fazer os pastéisinhos, eu coloco, faço uma bolinha, só que tem que molhar na água para poder fazer o pastéis. Vira aí aqui pra mim. Agora coloco o recheio, torno a molhar aqui para fechar o pastéis. Para poder colar. Tem que fazer um a um assim, não? Um a um. Tem que ser bem devagar para poder afinar a massa. Na hora de fritar, a gordura tem que estar bem quente para não ficar encharcado. Deixa fritar sem mexer. Agora eu vou dar uma mexida para virar do outro lado. Agora ele vai torrar. Nós estamos fazendo esses pastéis, mas pode ser recheado com doce, goiabada, qualquer outro tipo de doce, que seja seco. Se não for seco, quando vai fritar, ele estoura. Tem pessoas que gostam de comer com açúcar, semi-açúcar, por cima, mesmo que seja para tomar com café.
São Luís pode ser considerada uma cidade do Vale que guarda muita arte e muita cultura e tradição, principalmente a tradição caipira. Andando pelo velho mercado municipal, ainda deparamos com a gente simples da roça. O melhor a fazer neste local é sempre a rodinha dos amigos, onde vale um bom cigarrinho de palha e um papo. Tem ainda aqueles que param para discutir a importância de um guatambu para fazer um cabo de enxada. Isso aqui é guatambu. Guatambu do pulo. É a melhor que tem pro cabo? É, para ferramenta é. Ferramenta é melhor madeira. Mas amigo de porco é bom também. Bom, Pelas ruas, beirando as casas antigas, o artesanato se mostra presente com os artistas acabando obras ao vivo. Nas calçadas, mais atrações expostas, como os bonecos de João Paulino e Maria Angu, tradicionais da cidade. Em outro local, bonecos estranhos chamam a atenção dos passantes. O artista, que se dedica a fazer sua obra num pequeno espaço, conta com muita criatividade. O material que você usa, João, para fazer esses bonecos? Olha, a estrutura desses bonecos eles são feitos na maioria das vezes, né, dependendo do tamanho, de vergalhão, de arame recozido, às vezes pedaços de construção, como conduíte, tecido elétrico, de cobre, né? Então depois que você monta a escultura, você recobre ele com fita adesiva, aí depois você dá uma mão de cola, né? E reveste com tecido. Aí depois você vai dando acabamento assim, né? Esse tecido pode ser um tecido de chão, não tem problema, uma cola adesiva, né? Depois você dá uma mão de latex em cima. E aí depois você reveste. Aí vai de você querer, né, dar acabamento no trabalho. Pode ser uma peça de cetim, pode ser como esse daqui de fios de estopa, né? Ou até uma casca de uma árvore. Aqui nesta casa, encontramos o local mais visitado de São Luís. É a casa de Dona Sinira, mãe dos famosos parangas e viúva de Eupídio dos Santos, o mais criativo e famoso artista da cidade. É de Eupídio dos Santos a maioria das músicas que embelezaram os filmes de Mazzaropi. Dona Sinira, o que é o Instituto Eupídio dos Santos? O Instituto, ele foi criado justamente para cuidar das coisas do Eupídio e não só dele. Ele vai funcionar atendendo algumas pessoas, porque não tem fins lucrativos, né? Agora que ele foi registrado, a gente está esperando uma documentação para poder dar algum recibo, as coisas, que a gente já está ganhando coisas para o Instituto. Quantas obras Eupídio deixou, Dona? Muitas obras. Eu tenho catalogada mais de 800, mas escritas por ele mais de 1000. Este doce é um doce antigo que minha mãe fazia pra gente quando era criança, que se chama prajá. Por que esse nome? Porque é uma coisa fácil de fazer, né? Faz na hora. Então, a rapadura é uma coisa que a gente tinha em casa sempre. E ovo, essas coisas que minha mãe criava, galinha, tinha, tudo. Então, ela fazia esse doce que era rápido. E quais são os ingredientes desse doce? É rapadura, gema de ovo, canela e só isso. Bom, se derrete a rapadura, põe um pouquinho de água, como for fazer, se é bastante, se é pouco.
a ideia foi que eu mandei tirar. Então, aqui ficou melado. Derreteu a rapadura, virou melado, né? Não chama mais rapadura, chama melado. Agora apaga o fogo. Espera descansar, senão talha a gema do ovo. Se puser a gema do ovo aqui, talha, fica talhado. Então, precisa refrescar um pouquinho. Vamos separar agora a gema do ovo. Mexe as gemas, mistura bem. Então, agora já refrescou. Não esfriou, mas já refrescou. Então, eu vou pôr a gema e vou mexer aqui para misturar bem. Pronto, aí, agora misturou bem a gema, não aconteceu nada. Porque se puser na melado fervendo, talha. Agora, vamos acender o fogo. Isso aqui não precisa cozinhar muito. Ferve um pouco para tirar o cheiro forte do ovo. Então, olha lá. Olha lá. Então, agora apaga o fogo. Pode ver que não aparece o ovo que você pôs, a gema. Olha aí. Agora você põe num prato, numa travessa. Tá pronto o doce, Dulce? Tá pronto o doce. Agora ele tá com um pouco de cheiro de ovo ainda, mas depois que esfria, aí desaparece. Agora, por último, vai um pouco de canela. Prontinho. Agora é só comer, viu, João?